Olá, povo abençoado. Vamos nos colocar de pé, vamos dar uma linda salva de palmas ao nosso Deus, bem forte, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Todos estão bem? Espero que todos estejam bem, e pode ter certeza que vai melhorar ainda mais, porque o Senhor tem nos ensinado na presença dEle a abundância de alegrias, que você se alegre por meio desse culto, que você vai sentir a manifestação do poder de Deus. Tanto você que está presente, ou você que nos acompanha por meio dessa live, nosso Deus ele alcança de perto e de longe, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele está, em nome de Jesus, em nosso meio para nos abençoar. Quem crê assim, diga graças a Deus em nome de Cristo. Então que você possa, neste momento, se desprender do seu natural, se envolver completamente com Deus, por através da oração que nós vamos fazer nesse lugar, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, porque Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. E nós vamos clamar ao Senhor e a resposta virá dos céus. Se você crer, verá assim a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Te convido a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, poderoso Deus e amado Pai, aqui estamos diante da Tua presença maravilhosa e mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos, ó Pai, no mesmo lugar para podermos ver o Seu agir. Assim como aquelas 120 almas se reuniram, meu Pai, para ver a manifestação do Espírito Santo de Deus, é o que nós queremos, ó Deus, nesse dia em que o Senhor, meu Pai, reservou para que pudéssemos estar aqui te adorando, dia em qual o Senhor tem nos concedido a honra de nos achegarmos a Ti, porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aqui estamos de todo o nosso coração, meu Pai querido, sendo gratos ao Senhor por essa grande oportunidade que temos de reconhecer que o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, até aqui o Senhor nos ajudou, onde também temos convicção que daqui por diante não será diferente. Então continua, ó Pai, em nome de Jesus, abençoando a vida desse irmão, a vida dessa minha irmã, abençoando a vida, meu Deus, dessa pessoa que você chega ao Senhor em oração neste momento. Isso, meu irmão, ora. A palavra de Deus ensina que nós temos que falar com o Senhor, nós temos que invocar o nome de Jesus, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoca o nome dele, para que ele venha salvar na situação qual você pode estar passando, que muitos dizem que não tem jeito, mas nosso Deus ele tem a solução. Ele diz: invoca o dia da angústia, te livrarei, tu me glorificarás. Pai, nós estamos aqui invocando pelo teu poder, reconhecendo, ó Pai, o teu imenso amor. Estamos aqui clamando, meu Pai, também por misericórdia, reconhecendo que aquele que ali confessa os seus pecados deixa. O Senhor é fiel e justo por perdoar os pecados e culpar de toda injustiça. Se houver alguma sujeira, contaminação, algo que tenha, meu Pai, que nos atrapalhado de termos aqui um livre acesso, meu Pai, que seja arrancado em nome de Jesus, limpando, Senhor Jesus, os nossos corações, porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão o Senhor. Isso, ó Deus, em nome de Jesus, vem passando por uma vassoura de fogo, vem nos concedendo, meu Pai, tudo mais da tua graça, porque o Senhor nos ensina que por meio da crucificação o seu sangue foi vertido. O Senhor tem nos dado hoje o livre acesso de nos aproximar, meu Pai, por conta da graça do Senhor, onde com ousadia nós estamos aqui declarando que o Senhor é o verdadeiro Deus. Nunca houve, jamais haverá outro além de ti. Isso, igreja, vai declarando que o seu Deus é o Deus poderoso. É Ele que tem, em nome de Jesus, confirmado a nossa vitória. E assim nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, no teu poder. Assim nós cremos, ó Deus, na manifestação da tua graça, onde o Senhor, meu Pai querido, é digno de toda honra, glória e também de todo louvor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, de todo o nosso coração, pois o Senhor habita em meus louvores do seu povo, e nós queremos te exaltar para a glória de Deus. Aplauda o Senhor com muita alegria no seu coração, em nome de Jesus, que você possa adorar o Senhor, declarando que Ele é o Deus digno de louvor e adoração para a glória do Pai. Louva o Senhor nas palmas, Senhor. Tchau, tchau, tchau. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Oh,
feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Reconheça a bondade desse Deus maravilhoso, que lhe dá condições de louvar, de exaltar. Que você tenha a reconhecer o quanto Deus é bom e declare por mim esse louvor em nome de Jesus. A igreja. Jesus é bom. Oh, glória. Jesus é bom. Oh, glória. Jesus é bom. Oh, glória. Jesus é bom. Ele entrou minha vida e mudou meu coração. Oh, glória. Jesus é bom. Ele é digno de louvor e adoração em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, a Bíblia tem nos ensinado, por meio da palavra de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você quer fazer o Senhor alegre, quer fazer o Senhor feliz, então você tem que se fortalecer, sabendo que o Senhor tem concedido a você esse poder, de poder ser fortalecido para poder estar sempre na presença dEle, louvando, adorando, exaltando o nome de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Mais um momento eu quero que você una a sua fé comigo e vamos falar com Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus. Senhor amado, Pai querido, estamos, meu Pai, diante de Ti, de um Deus maravilhoso, aquele que tem todo o poder, é digno de honra, glória e total louvor. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo, meu Senhor Jesus, que a Tua palavra, Pai, ela se manifesta na vida daquele que crê. E o Senhor tem nos ensinado, meu Deus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ah, Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a absorver a fé necessária, para podermos ser, meu Pai querido, pessoas que agradam os Seus olhos, da nossa forma de pensar, de falar, de agir, que haja, meu Deus, uma transformação em nosso meio, porque estamos aqui, meu Deus, necessitados da Tua ajuda, pois a Tua palavra tem nos orientado que sem Ti nós nada podemos fazer, e nós queremos, ó Pai, fazer a Sua vontade, mas para isso nós necessitamos, meu Deus, que o Senhor venha nos dar direção, onde o Espírito Santo nos conduza com triunfo para que possamos vencer, Deus, todas as batalhas. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem confirmando, Senhor Jesus, a vitória desse homem e dessa mulher, vem confirmando, meu Deus, as bênçãos que enriquecem apresentadores, em qualquer área que essa pessoa está colocando diante do Senhor agora em oração, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível. Vem alcançando, meu Deus, a família, o qual muitas vezes deixamos em casa, aqueles que estão distantes e precisam ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Clamamos que o Senhor venha enviar os Teus anjos, ó Pai, para confirmar, meu Deus, o Teu poder na nossa casa, abençoando, meu Deus, os nossos entes queridos, seja onde quer que eles venham estar, meu Pai, que o Teu poder nos alcance, garantindo, meu Deus, mais um dia, mais uma semana, com proteção debaixo da Tua graça, em nome do Senhor Jesus, alcançando, meu Deus, a Deus, como forem necessários, que precisa de uma resposta na saúde, alguém que se encontra também, meu Pai, com o diagnóstico de uma enfermidade, com leito de dor, que conhecemos o poder do Senhor, que cura, que faz com que o Senhor, meu Pai, que venha resplandecer sobre a vida de alguém que se encontra em trevas, meu Pai, escravizados por Satanás, vai declarando, meu Deus, em nome de Jesus, alguém, meu Pai, que se encontra aprisionado nas mentiras do inimigo, onde a Tua palavra diz, seja somente Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, e que assim o Senhor venha confirmar, meu Deus, a Tua graça, meu Pai, onde o Senhor disse que já levou sobre si as nossas enfermidades, pelas Suas pisaduras nós já fomos sarados. Vai confirmando, meu Deus, em nome de Jesus, a libertação, porque o Senhor é o Deus, meu Pai querido, que garante essa vitória. E nós cremos, Senhor, e te louvamos
necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros, perdoa os erros que temos cometido, como perdoas quem sofreu. Deixe cair, não nos deixe cair. Provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. E quer que eu saiba o seu governo para o poder do céu e da terra, venha assim Jesus. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Amém, amém. Assim seja. Ele nos envolveu com o teu renovo, Pai. Toca-nos nessa hora, Senhor Jesus Cristo. Oh, renova tudo que não progredia, acrescenta tudo que precisamos. Oh, Senhor Jesus, para que nós possamos sempre estar olhando para ti, não tiramos o olho do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vai levantar sua mão para amar a Deus, igreja. Vai levantar sua mão e diz aleluia, aleluia. Diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para a minha casa, eis-me aqui pela minha família, Pai. Oh, Senhor Jesus, eis aqui para vamos levantar, intercedendo por todos aqueles que nós conhecemos, meu Pai, por todos os nossos amigos, por todos os nossos conhecidos, pelo bairro, pelas adjacências, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, pelos parentes amigos, amigos dos parentes. Na verdade, nós sempre oramos no último final, no último domingo do mês, por toda a humanidade, meu Pai, por todas as nações, começando aqui, meu Pai, pelas adjacências do nosso bairro, essa grande cidade de São Paulo, a grande cidade de Osasco, meu Pai, o grande estado de São Paulo, toda a nossa nação brasileira, desde a Poca até o Chuíno, desde o Acre até Fernando de Noronha, Pai, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, as Américas, meu Pai, a Europa, a Ásia, a Oceania, a África, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, alcance todos os moradores da terra, da mesma maneira que o Senhor prometeu para Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra, em nós também, pois todos nós viemos de Adão, e depois, meu Pai, na regeneração nos viemos de Noé, Pai. Somos todos parentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos garante lá em Atos 16, quem crê nele será salvo tu e tua casa, tu e tua casa, ainda que aquilo que você esteja vendo não seja bom, você não é o que você vê, você não é o que você sofre, você não é o que você sente, você é o que você crê, e aquilo que você crê vai chamar à existência as coisas que não são como já se fossem. Dá glória a Deus, igreja. Louva Todo-Poderoso, clame a mim, responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Abre bem a tua boca que eu te encherei. Nós precisamos estar com a boca aberta, Pai. Oh, como bebê para ali se alimentar, Senhor Jesus. Oh, que haja um guerreiro na hora que precisa mesmo de alguma coisa, Pai. Diante da tua presença nós te pedimos, nos envolva com o teu renovo. Nós precisamos, oh, ser renovados nessa hora, Pai. Avivados, oh, Senhor Jesus, vivificados pela tua palavra. Pois o caminho continua estreito, apertado, espinhoso, que leva à salvação. Poucos encontrarão, poucos acharão, meu Pai. Nós achamos. E que o Senhor nos plante diante da tua presença, Pai. Que nós lancemos raiz na tua casa, Pai, e produzamos fruto, e que nós possamos, meu Pai, verdadeiramente estar dependentemente de qualquer coisa no centro da tua vontade, meu Pai, não olhando para a situação, mas olhando sim para o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele sim
É Ele, o Todo-Poderoso Deus, que fez tudo do nada, inclusive a si mesmo. Há três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é nele que nós confiamos, é nele que nós cremos, é para Ele que nós entregamos todas as coisas. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele, que tudo Ele fará. Com a tua mão levantada, orem comigo. Meu Deus, olhe para mim, nós precisamos de Ti. Tudo que em nós necessita da manifestação do Teu amor, do Teu poder, para ouvirmos a Tua voz, para mudarmos a nossa história, para sermos mais do que vencedores, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Para o Senhor Deus, esteja para a vida das almas. Agora eu estou com essa parte que eu estou feliz no nome dele, das palavras. Quando nós oramos, o inimigo ele dá o fora em nome do Senhor Jesus, e é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. A fórmula da verdadeira oração que traz o resultado, que chama a existência as coisas que não são como se fossem, em nome do nosso Senhor e Salvador. Sempre fique à vontade, pegue a sua lição, a sua casa você também pode participar. Nós estamos aqui na 5ª lição do curso Fé, a lição chamada A Oração. Amém? A oração. Isso.
Certo dia, os discípulos de Jesus ficaram maravilhados com a maneira com que o mestre orava. Um deles imediatamente pediu-lhe que ensinasse a orar, assim como João Batista havia ensinado aos seus discípulos. Orar de modo correto é o que fará a oração ser vitoriosa. Por outro lado, orar por orar não produz qualquer resultado. A oração deve ser feita se o objetivo dela for alcançar o sucesso. Mas que tipo de sucesso? Sucesso na palavra. Primeira coisa, a oração precisa ser da fé. Qual é a diferença da oração da fé e outro tipo de oração? A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Primeiro você conhece seus direitos na palavra de Deus. Os discípulos olhavam o Senhor Jesus Cristo orando e todas as orações que Jesus fazia traziam resultado. As deles ainda não, se nós somos dentro do Evangelho, às vezes eles estavam lá, por aí enfermos, demônios, e o resultado não vinha. Mas Jesus, por que Jesus tinha resultado e os discípulos não, e às vezes nós também? Porque às vezes nós fazemos oração incorreta, uma maneira que não é a maneira de Cristo. Ou nós não usamos a palavra, ou então tem algum impedimento dentro de nós. É isso que nós vamos aprender hoje. Continuando, essa lição fala sobre a fórmula da oração. A oração deve ser feita para reverter uma situação considerada insolúvel. Não é para qualquer coisa. Muitas vezes, talvez os mais velhos, né? E até nós, como somos tão velhos, tínhamos algum parente, algum pai, uma mãe, que quando fazia alguma coisa errada, em vez de falar alguma coisa, e dar ali um exemplo que deveria se fazer, explicar que aquela coisa errada, ô menino, vai lá rezar, vai! Como se isso fosse resolver se não fosse explicada a palavra de Deus. Não é por muito rezar, por muito orar, por muito falar que seremos ouvidos. Tanto que Jesus Cristo não vê hoje, que ele fala para não ficar você repetindo a oração. A oração do Pai Nosso é um exemplo de oração, mas não deve de maneira nenhuma ser rezada. Ô pastor, mas eu não sei orar. Você pode começar com o Pai Nosso, mas não pode ficar sempre a vida inteira, Pai Nosso está no céu, Pai Nosso está no céu, Pai Nosso está no céu. Pensou que você tem um filho? Seu filho começa a falar com lá 1 ano, 2 anos, começa a falar. Ele começou a falar, ele começou, Pai Nosso que está no céu. Você vai ficar maravilhado, não é verdade? 1 ano, 2 anos, já está falando Pai Nosso que está no céu. Só que ele chega com 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele não fala outra coisa. Não fala. Ele só fala Pai Nosso que está no céu. Aí você já começa a achar estranho. Mas passa 10, 15, 20, 30, 50, 80 anos, e a única frase que sai da boca do seu filho é Pai Nosso que está no céu. Se nós acharíamos isso estranho, imagina um Deus Todo-Poderoso que sabe tudo, gente. Ele está em todo lugar. Ele conhece até o que nós desejamos antes mesmo que nós desejávamos, o que nós precisamos antes mesmo que nós precisávamos. E você só chega de dizer Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Deus olha para o outro e fala assim: meu filho está doido. É um exemplo de oração, você coloca a sua palavra através das demais coisas que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Seguimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deve existir uma explicação para o fato de uns orarem e obterem o que desejam, e outros orarem e não conseguirem resposta alguma. E na palavra de Deus que vamos encontrar tal resposta. Os heróis da fé conheciam os princípios que faziam as suas orações serem produtivas e operantes. Usando esses princípios, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos. Não podemos nos esquecer que não existe privilegiado no Evangelho. É bem me quer, Tony me quer. Este eu vou atender, Deus olhando lá, mas esse aqui não.
A bênção não é fruto do acaso. A bênção é fruto da comunhão com Deus através da obediência da palavra do Todo-Poderoso. Não é a fé da sorte. É a fé real que chama a existência as coisas que não são como já se fossem. É isso que nós estamos aprendendo no curso Fé todinho e nós temos praticado. Que a partir dessa lição não haja mais para você o dissabor de ter lutado e não ter conseguido, e de ter orado e não ter obtido a resposta. Que o Senhor possa sempre conduzi-lo em triunfo, que é a única maneira que Deus nos conduz em triunfo, porque nele nós somos mais do que vencedores, amém? Não só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Próxima página. A oração é muito importante em nossa vida. Por meio dela, achegamos a Deus para louvar e agradecer pelos benefícios. Além disso, ela é o recurso que temos nos momentos difíceis. E dela todos os seres humanos fazem uso. Todos, pastor, todos. Não apenas. Até Mateus, do que eu já fui ateu, conheço a Deus, que vai cair. Meu Deus, é um tipo de oração. Só que existem vários tipos de oração que não vamos estudar. Nós vamos só orar, vamos só aprender a oração real, a oração que chama a existência as coisas que não são como já se fossem. Tem oração espírita, tem oração mesmo de intercessão, de súplica, de ação de graça, oração mesmo de compreensão, oração de penitência, que a pessoa está precisando se penitenciar por algo que fez, vai reconhecer os próprios erros, seguindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar de tudo o que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que ensinasse a orar. Certamente existe uma maneira correta de fazer o que Deus considera oração. Os heróis da fé sabiam fazê-lo e por isso venceram reis, praticaram justiça, alcançaram promessas, deixaram os poucos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fogo exércitos estrangeiros. Sim, tudo isso e muito mais conseguiram porque sabiam fazer aquilo que o Senhor que pelo Senhor é considerado a oração. Amém? Exatamente. Não podemos fazer uma coisa aleatória. Eles obtinham resultados, não era por causa de sorte, uma fé da sorte. Eles obtinham resultados porque eles estavam convictos que Deus estava com eles. E na hora que eles estavam usando a palavra, eles estavam usando a palavra de Deus como o próprio Deus. No Senhor nós somos pequenos Deus. E nós precisamos entender que nós somos isso. Quando às vezes nós fazemos, e hoje nós vamos fazer a unção aqui do povo de Deus, né? A unção do santo, do separado. Essa unção não significa nada. Essa unção é para nos lembrarmos que nós somos os ungidos. Claro que nós consagramos o óleo, chama os pastores, unja com óleo, e ali verdadeiramente o Senhor Jesus enviar os seus discípulos para usar o óleo, e nós usamos o óleo com fé. Mas você pode pegar um tonel de óleo, pode pegar 1000 litros, você mergulhar na mirra ardente, que se você não tiver mesmo na presença do Todo-Poderoso Deus, não lembrando que é ser um cristão, é ser parecido com Cristo. A palavra cristão significa ungido, parecido com Cristo. E você está buscando pensar, sentir e agir de acordo com a palavra de Jesus Cristo, no mundo espiritual, a nossa oração não é nada. Primeiro nós precisamos resolver no mundo espiritual, para depois resolver no natural. E Deus ele trabalha na linha do insolúvel, do impossível. Por isso que nós vamos aprender que nós vamos entrar junto com Ele na batalha. Essa parte grande, é Ele que vai lutar por nós, Ele que vai vencer por nós, mas que primeiro nós façamos a nossa parte. Continuando em nome do Senhor Jesus, e você sabe fazer a oração que move a mão do Senhor?
e faz com que o poder celestial coopere em seu favor, há muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor da vida. Amém? Exatamente. Como lá está em Marcos 16, 18, né? Que colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Nós vamos apresentar as nossas mãos a Deus. E as nossas mãos é a própria mão de Deus, e a mão de Deus vai se mover em nosso favor no mundo espiritual, onde não há distância em qualquer lugar do mundo. Pode ser que dentro da igreja, até aí, tem uma distância, mas tem uma distância. A gente não está ali ligado fisicamente, no toque físico, ou pode ser aqui no bairro, aqui no estado, aqui no país, ou em qualquer lugar do mundo. E até se alguém estiver fora do mundo também, né? Os astronautas ficaram perdidos um tempo aí. Quantas pessoas fizeram orações por eles, que já estavam no tempo de voltar? No mundo espiritual não há distância. É isso que nós precisamos crer. Deus está em todo lugar, sabe todas as coisas. O que nós ligamos em concordância aqui na terra será ligado na onde? No céu. O que nós ligamos em concordância será desligado no céu. O que nós ligamos e desligamos no céu é em qualquer lugar da terra também, e fora da terra também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vamos nesta lição estudar todos os tipos de oração, mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencer os males. Existe tal fórmula? Sim, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 26, está escrito: procura lembrar-me e entraremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas ações para que te possa justificar. Temos nessa declaração de Isaías a fórmula da oração que nos fará vitoriosos. Amém? Exatamente. Mas tipo de oração, agora eu vou ver essa oração que chama existência. A oração de mudar o impossível pela fé. Porque para Deus não há impossíveis e tudo é possível àquele que crê. Mas crer não é pensamento, não é força de vontade, não é necessidade, não é desejo, não é presunção. Crer é você ter a palavra e praticá-la. Exatamente, o impossível acontece nas nossas vidas. Primeiro, procura lembrar-me. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção, e porque acreditamos que ele é poderoso para conceder-nos a graça, que é muito importante. Só falar para Deus que eu sou filho não adianta. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim que eu sou filho do Pelé, eu sou filho do Roberto Carlos, entendeu? Apesar que haveria até uma idade hábil para isso, inventar uma história. Isso é até uma falsidade ideológica, mas uma da maiores falsidades ideológicas da humanidade. As pessoas falam assim: eu também sou filho de Deus. Lembra que nós estudamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14? Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus. Somente esses. Esses estão se candidatando como se fossem para serem adotados filhos de Deus, porque Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Se ele tem um único filho, como que eu também sou filho? Através da busca pelo pensamento, sentimento da estatura de Cristo, você é parecido com ele. Eu preciso ser. E como que eu faço isso? Através da produção do fruto que nós estávamos estudando antes do curso Fé, e assim nós nos habilitamos para receber o Espírito Santo de Deus e nos candidatarmos a sermos filhos, porque essa adoção de filhos só vai se dar lá no juízo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, vai ser salvo. Não é só se declarar: eu sou filho de Deus. Na verdade, quem não tem o Espírito Santo de Deus, no meio do Romanos capítulo 8, versículo 9, diz:
Diz que nem de Deus é, não é filho, não é nada de Deus. E as pessoas não estão bem aí. O Senhor Jesus Cristo, ele falou que devido à iniquidade, o que é iniquidade? Pecado, rancor, ressentimento, pessoas que pecam deliberadamente, sabe que estão fazendo coisas erradas, mas não param, sabe que tem coisa que a Bíblia condena, mas ela não está nem aí. Isso é iniquidade, o amor vai se esfriando. E Jesus, ele falou, conjugou o verbo no futuro, né? Devido à iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje está frio, hoje ninguém está nem com nada. Existe uma irresponsabilidade emocional, sabe o que é isso? A pessoa não está nem aí, as próprias emoções não emocionam de ninguém. Elas trocam de parceiro, trocam de coisa, o que ela vai fazer para o outro, ela não está nem aí, o que ela faz para si mesma, ela não está nem aí, uma responsabilidade, porque a pessoa não tem esse temor do Senhor. Não está nem aí com Deus, no respeito que Deus está em todo lugar, sabe todas as coisas. Quem não respeita Deus vai te respeitar? Quem não ama Deus vai te amar? E não é para muitos mesmo, gente. Mas Deus sabe todas essas coisas. Tem gente que não é isso, não. Não, a gente precisa crescer na graça. E para crescer na graça de Deus, eu tenho que passar por todos os degraus. Assim como uma criança, ela não chega adulta aqui na terra, né? Na verdade, dentro da concepção da nossa vida é como se fosse um livro em branco. Ali, né? A gente vai sendo cuidado. Hoje em dia tem uns cuidados pré-natal, né? As mães sabem disso. Talvez algum tempo alguma mãe teve filho sem pré-natal, mas hoje praticamente não existe isso no mundo moderno. Já tem aquele cuidado pré-natal, de fazer lá o ultrassom para ver tudo lá, se está tudo bem com o bebê, já tem todo o preparo. Ali as pessoas já fazem lá aqueles enxovais para esperar a vinda do bebê, já fazem aquelas chá de bebê para também já ajudar mesmo, porque não é fácil mesmo ter uma criança hoje em dia. Ali várias pessoas já estão participando ali naquela criação daquela pessoa e a pessoa vai crescer. E a partir de então, aquelas páginas em branco vão ser preenchidas. E assim também na nossa vida, a gente precisa crescer, gente. Precisamos crescer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem não faz esse bem. Eles não deixam tudo não só. E aí as coisas vão mudar do jeito que a gente gostaria que fosse, e achamos também. Não, vamos fazer essa parte. Vamos fazer. A sua família é a melhor família do mundo, que é a sua família. Aquele seu bem é o melhor bem. É a benignidade do Senhor. Onde você mora, a sua família é aluguel, não importa. É uma casa tão simplesinha, não importa. É um carro que está meio assim, é seu. É a sua Ferrari. A sua Ferrari é a sua. Não importa que seja, não importa o quão simples que seja. É ela que te leva para lá e para cá. Se alguém tem uma Ferrari, glória a Deus pela vida daquela pessoa que tem uma Ferrari. E a mesma coisa na sua casa de Deus. A casa de Deus, a sua casa de Deus. A melhor casa de Deus que você tem é a sua casa de Deus. E é você que vai fazer a casa de Deus. O pastor é passageiro. O pastor é passageiro. Qualquer hora a gente pode partir para a glória e a igreja fica aí. Ou ser convocado para ir para outro lugar, acontecer outra coisa qualquer. Exatamente. E por isso que nós precisamos ser o membro do corpo de Cristo. Também sou membro do corpo de Cristo no geral da igreja. Os pastores são, mas a responsabilidade nós temos que entender que não é pastor que gera ovelha, e nem que cria ovelha. O pastor ele conduz as águas tranquilas, o passo do mediante. Quem gera ovelha é o ovelha. É a ovelha. A ovelha fértil, saudável, gera ovelha. Precisamos entender. Se eu não falar com o meu vizinho, e eu tenho um problema com o meu vizinho, se eu não orar, interceder por ele, convidar ele, e meu vizinho vai continuar me dando problema. Vai acordar de noite, vai ligar som, vai ligar moto, vai fazer barulho. Ou com outra pessoa qualquer, ou as pessoas da família, os domésticos da fé, mesma coisa. Fazendo a diferença daquele que crê e aquele que não crê, aquele que serve não serve. Sendo testemunha de Cristo onde quer que nós somos. Pode ter certeza absoluta. E por todo mundo pregar o evangelho não é só para o pastor do altar, é para todos. É para todos. E como que eu prego
prego o Evangelho, eu faço nem o Senhor, pego o curso velho, pego uma outra lição da Bíblia e ministro por aí. Não. Evangelho significa boa notícia. Testemunho de boa notícia. Fale das boas notícias. Vai mudar muita coisa? Às vezes não. Porque tem gente que já soube de milagre, já viu milagre, já recebeu milagre, não está nem aí. Porque o amor está acabando. E Jesus está para voltar. Ô, pastor, quanto dessa geração? Não sei, gente. Mas tá, cada dia que passa está mais perto de voltar. Mas que a gente está vendo sinais por aí da volta de Cristo, nós estamos vendo. Só quem for cego não conhece nada da palavra de Deus. Está tudo aí. Está tudo aí. As pessoas não estão nem aí. Tem gente que você luta, você intercede, você jejua, vai lá, leva, pensa, oração, expulsa o demônio da pessoa, a pessoa melhora um pouquinho e ainda sai falando mal de você. Ainda sai. E aí? Como que é? Ah, mas está assim, está assado. O amor está frio. As pessoas não querem largar os prazeres da carne e o mundo. Só querem saber de espólio. Não querem saber. Só querem saber de prazer. Se pode dar prazer, se pode ter prazer, eu posso namorar com quem eu quiser, fazer o que eu quiser. Ah, se eu quiser dar uma saída, eu saio. Se eu quiser fazer aquilo que eu vou. Não preciso estar casado, estou fazendo a obra de Deus. É isso que é pastor. Tá bom. Agora eu quero ver você entrar no céu. E também o mesmo pessoa que está te levando a fazer essas coisas. Vamos seguir aqui, em nome do Senhor Jesus. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos de entrar em sua santa presença, lembrando de tudo que a sua palavra promete e garante, pertencemos. Amém? Graças a Deus. E sim, exatamente. Em nome do Senhor Jesus, Deus não esquece nada. Mas quando nós entramos numa presença de Deus, lembrando aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, Deus fala assim, esse é meu filho. Por isso Jesus falou, errais em não conhecer as Escrituras. Um dos maiores erros é esse. Hoje nós temos acesso. Hoje nós temos acesso. Até alguns, sei lá, uns 60 anos atrás, não tinha tanta Bíblia assim não, gente. Não tinha. Não tinha. A maior religião do mundo, chamada cristã, tinha Bíblia, mas a Bíblia nem era na língua local, era em latim. Talvez alguns mais velhos até pegaram. Né? Onde as missas eram feitas em latim. Mas uma língua morta. Né? E não pode sair ainda do calendário, hein? E foi determinado novamente agora esses dias. Não sai do calendário, hein? Não fale outra coisa, não. Porque isso aí pode fazer as pessoas acordar para a verdade que liberta. Exatamente, gente. Precisamos estar atentos, examinar. Nós temos acesso, examine, leia. Quanto, pastor? Leio meia hora por dia? Não, é melhor ler um versículo, meditar naquele versículo, deixar a pessoa lá contigo, do que ficar lendo 2, 3, 4 horas a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Porque em cada partícula de cada versículo bíblico tem o poder de Deus, porque a palavra de Deus é Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, sem a palavra nada que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito Filho de Deus Pai. A palavra é unigênito, é a palavra. Jesus é a palavra do jeito do Apocalipse, e do jeito do Apocalipse, Jesus é a palavra. O respeito à palavra é a respeito à pessoa do Cristo, do Messias, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguimos. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Poderá lembrar o fato de que, se Ele é onisciente, sabe de tudo, e por isso não precisamos lembrar. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que o Pai sabe de tudo o que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos a bênção. Pois foi assim que Cristo ensinou. Mateus 6, vamos lá dar uma olhada? Pode deixar aqui
a lição, e vamos lá, Mateus 6, que é exatamente a oração do Pai Nosso, só que em vez de um versículo 8, nós vamos lá no versículo de número 6. Amém? Muito fácil. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 6, o versículo também é o 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ore a teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Não é só você entrar no seu quarto e fechar uma porta física. É você entrar na presença de Deus e fechar a porta do mundo. A unção do santo é a oração do separado do santo e do profano. Exatamente. Fechar a porta, se esvaziar para que Deus possa te encher. Pega a Bíblia, lê um versículo, algum que você estudou naquele dia, algum que você viu. Hoje em dia tem tanto, né, as postezinhas, as velhinhas da nossa família, é o dia inteiro mandando versículo nos grupos de família, não é? Não sei se na sua, se na minha é. Lá tem minhas tias, tem minha mãe, lá várias lá ficam lá colocando um versículo aqui, pega daqueles medita, aí você fecha o mundo, se esvazia, fala com Deus daquela palavra. É isso que Jesus está falando aqui. Não é só para entrar dentro de um quarto, ajoelhar e começar a rezar, igual as mamães faziam no passado. Mamãe, vai rezar, mano. Sem direção, sem parar. Isso aqui está fazendo errado, meu filho. Jesus faria isso? Você ama Jesus? Amo. Mas Jesus faria isso? Não faria? Então, não faça. Senão você não é cristão. Começa por aí. Aí pega um versículo bíblico, dá para Deus. Agora vai meditar nesse versículo. Não manda rezar. A religião manda rezar. Vai lá, reza tanto Pai Nosso, tanto não sei o que lá, tanto não sei o que lá, não sei o que lá, e está resolvendo? Às vezes a pessoa está pior. Por quê? Porque ela fez algo contra alguém. Ela não confessou para aquela pessoa o que ela fez, só confessou para o sacerdote. E está tudo certo, está tudo errado. Se eu fiz um mal contra alguém, eu tenho que confessar para aquela pessoa o mal que eu fiz. E não cobrir a minha transgressão, como está lá no Provérbios capítulo 28, versículo 13. Seguimos aqui, Mateus 6, agora versículo 7. E orando, não useis de inúteis repetições, como os religiosos fazem, que pensam por muito falar que serão ouvidos. Isso é muito importante. Rezar não adianta nada. Tanto que a palavra rezar, se você não sabe, é repetir. Ó, pastor, como assim? Nós estamos falando hoje da oração. A oração é como se fosse um tribunal, né? Quando o advogado vai te representar diante do tribunal, ali ele vai falar para o juiz, ele vai falar sobre uma lei na qual ele vai usar para te defender. Aí chega lá, o seu juiz, meritíssimo, reza a lei tal, diz a lei tal, estou repetindo a lei tal, que é isso, isso, aquilo. Então reza, é repetição de alguma coisa. Jesus, ele deixa muito claro que essa oração que não era para repetir, e o Satanás, ele engana tanto que exatamente o que a religião não manda fazer. A religião não vê o texto e o contexto. Exatamente o que a religião manda fazer. Vai lá, repete um monte de vezes essa oração, que vai acontecer nada. Mas não fala que vai acontecer nada. Fala que vai dar certo. Fala que você vai estar ali livre da sua penitência, você vai estar livre do pecado, você vai estar perdoado. Mentira! Mentira! Aqui está falando até para não usar de inúteis repetições, que é inútil, é uma coisa inútil. Que o religioso que faz isso, parece que é só para abrir a mente, como que a religião é do Satanás. É um principado potestade que domina as coisas por aí, da mesma maneira que o entretenimento, que é criar a educação, que está hoje dominando tudo por aí, gente. Está tudo por aí. Eu estava prestando atenção numa coisa. Eu 3, 8, 7,
20 anos da minha vida eu estudei, direto. Eu entrei lá na pré-escola, primeiro grau, segundo grau, curso, eu estudei uns 20 anos. Eu nunca estudei com crente. Nunca, nenhum evangélico na minha sala. Nem lá quietinho que eu estudei. Nunca. E hoje não está muito diferente não. A gente tem visto por aí, que os pais até são, mas os filhos não estão. Não estou falando aqui de nós aqui não, estou falando de todo quanto é lugar. Eu tenho conversado com algumas pessoas por aí. O amor está frio, gente. O pessoal quer só saber do prazer da carne e cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Uma geração que misericórdia. Misericórdia. Se o Senhor demorar 100 anos para voltar, não sei como vai estar a terra, não. O pessoal não quer mais saber nem de trabalhar, não quer saber de estudar, não quer saber de nada. Não é Brasil, não, é mundo. É mundo. A pessoa só quer saber, ó. Aí cada um quer acordar cedo, dormir tarde, fazer um monte de coisa para ver se rende alguma coisa. Não. Jesus deixou muito claro, que verdadeiramente não é por muito falar que seremos ouvidos. E que ficar rezando é inútil. Inútil. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, aos religiosos, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de lhe pedir. Portanto, vós orareis assim, é o Pai nosso que nós todos conhecemos. Não precisamos agora nem citar. Exatamente. Deus sabe tudo que nós precisamos antes mesmo. Deus sabe a oração que você fez, o esforço que você fez, a madrugada que você desperta lá, o espanto, se você vai orar a Deus ou você vai murmurar com o diabo. Nossa, eu preciso acordar daqui a pouco, eu não consigo dormir, vira para cá, vira para lá, em vez de pegar um versículo da Bíblia, meditar e orar. Deus assola aos seus santos, aos seus justos, aos seus escolhidos, aos seus amados. Então descanso. Mas vale um segundo a presença de Deus com toda a vida sem conhecer. Quando? Agora faz tempo que eu não vou em faz um bom tempo que eu não vou vigiar de noite inteira. Faz um ano mais ou menos. A última que passou já faz um ano, para falar a verdade. Não lembro. Mas quando eu comecei na igreja, eu ia vigília 2, 3 vezes por semana, às vezes. E trabalhando ainda. Às vezes é direto. Obedecer, não precisa ficar não precisar daquilo, não. Mas, irmãos, às vezes eu descansava meia hora que eu conseguia. Chegava, descansava meia hora, já estava despertando o celular. Parecia que eu tinha dormido umas 8 horas, totalmente renovado. Tem dia, hoje em dia, que a gente dorme a noite inteira, parece, mas já despertou? Ou não aconteceu isso com você nunca? Hã? É a prova. É a prova. Às vezes você está sossegado para descansar e parece que o tempo voou. Às vezes você tem só um momentinho para descansar, para você voltar para a labuta e parece que foi um bom tempo. Esse é o nosso tempo também. Volta lá para a lição. Aqui procura lembrar-me no terceiro parágrafo. Não que o Senhor tenha esses ou qualquer outros problemas, e nem que existam contradições na Bíblia Sagrada. O que realmente ele quer dizer, por lembrar-me, é que quando vamos orar, nem sempre estamos desligados dos assuntos materiais que nos servem. Muitas vezes encontramos-nos tão rodeados pelos problemas que não nos conseguimos concentrar, ficar ligados com Deus. Por isso tem que fechar a porta. Tem que fechar a porta, tem que se esvaziar para Deus te encher. Deus sabe tudo que você precisa. Não adianta ficar mostrando para Deus, meu Deus, meu problema, minha saúde, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha mãe. Não adianta, ele sabe. Ele conhece a oração que você fez, o que você não fez. Ele sabe o que você faz, o que você não faz. Por isso nós temos que nos ligar, fechar a porta, é isso, nos desligar, nos esvaziar. Porque se nós nos esvaziarmos, sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? Nunca. Ô pastor,
eu tenho tanta coisa boa dentro de mim, desejo do bem, de fazer o bem, de abençoar a minha família que está precisando de bênção, de converter meu filho, de converter minha nora, de converter meu neto. Se esvazia, Deus sabe disso. Se esvazia, fecha a porta, medita na palavra e ora em cima da palavra. É isso que vai trazer o resultado. Não é fazer do seu jeito, não. Você já fez do seu jeito 1000 vezes. Aí fala a pessoa, ó, é assim que se faz. Aí vai lá, o velhinho cai dentro do buraco. Não, é do jeito bíblico. Tem que se esvaziar para Deus poder encher, tem que fechar a porta para Deus, que sabe que tudo Ele possa mesmo te recompensar. Seguindo em nome do Senhor Jesus, a nossa oração fica vazia e destituída de fé, poder e autoridade, e por conseguinte, não receberemos o que pedimos ou determinamos, não vamos. Porque a nossa oração não vale nada no mundo espiritual se eu não tiver espírito. Deus não ouve o pecador. Há uma separação entre o pecador e Deus que te amordaça para que ele não te ouça. No mundo espiritual você grita, esperneia, se desespera e Deus não te ouve. Isaías 59. Por quê? Porque em Jeremias 1:12 Deus fala: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você não está na palavra, ele não vai cumprir. Você está na palavra, ele vai cumprir. Exatamente. É isso que nós precisamos nos atentar sempre. Continuando, em nome do Senhor Jesus, quando começamos a orar, lembrando o nosso Senhor acerca das suas promessas, estamos, na verdade, fazendo um grande bem para nós mesmos, e não propriamente lembrando o nosso Deus. Estamos como escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito, ao lembrar o Senhor de tudo aquilo que nós conhecemos e cremos na sua palavra. Estamos verdadeiramente, de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que é por dar ouvidos a ela, a palavra, que a fé vem aos nossos corações. Então estamos fazendo um bem infinitamente maior à nossa própria pessoa. Amém? Exatamente. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que você lembra ali naquela oração, todas as promessas quanto ao Senhor, quem eu sinto, ele é amém. Já começa por aí. Tem alguns versículos chaves. Pela saúde de Jesus nós já fomos sanados. A cura divina. Mas não de vã repetição, da boca para fora, mas porque você se une ao Senhor. Não adianta você ter do pecado, do rancor, do sentimento, da mágoa, da dúvida, da fofoca, e falar, pela assim Jesus foi sarado, doença, sai do meu corpo. Nós não vamos ser reconhecidos, nem por Deus como filho, e nem pelo diabo. Ele vai ficar lá, está com o rabo preso. O diabo plantou uma semente de dúvida, de rancor, de tristeza, de melancolia, de guerra, de confusão na sua vida, e você aceita. Como que você vai expulsar o demônio se está com o rabo preso com ele? Tem que mudar, tem que crescer. Seguindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem usa esse método sabe que isso é verdade, pois o Todo-Poderoso não precisa de pessoas que o lembrem de que ele deve ficar ciente e de que nos havia prometido aquela vez. Amém? Exatamente. Então, quando nós aqui, no Isaías 43, fala, procura lembrar-me, Deus está falando conosco. Ele é esquecido? Não! Porque quando nós estamos lembrando Deus, na verdade, quem nós estamos lembrando somos nós mesmos. Exatamente. Deus não abandona ninguém. Nós que abandonamos a palavra, nunca conhecemos. Aí vamos no mundo espiritual desligados dele, pelo pecado.
Porque Deus é amor, mas Ele é um fogo consumidor. Se Ele fosse responder ao pecador, o pecador ia ser fulminado. Segundo, entraremos em juízo juntamente. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente fazendo isso para decidir uma situação. Não é uma brincadeira, gente. Uma brincadeira. Da mesma maneira que você não pode chegar no juiz, eu quero isso, está doido. Pirou? Nós temos que ter direitos, constituir um advogado, e nós temos advogado, nosso Pai, nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso advogado, exatamente. Mas, um advogado inescrupuloso, você não tem direito, ele sabe que você não tem direito, aí você vai lá, fazer uma consulta com ele. Só ali já vai te cobrar honorários para você fazer a primeira consulta. É, mano? A maioria das causas são assim. Você vai lá, isso aqui, o cara já arranca seu couro. Ele não é escrupuloso, ele sabe que você não tem direito, não vai dar em nada, mas te cobra, eu vou te cobrar 30 mil nessa casa. Mas não sei se vai dar certo. Não tem um direito, principalmente o civil, não tem nada que fala assim, não, bater o martelo que vai ser certo ou errado. Porque as causas não dizem o que é. Aí a pessoa vai lá, paga os 30 mil, chega lá no tribunal, primeira, segunda, terceira instância, não acontece nada, porque a pessoa tem direito. Mas o nosso advogado é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, então todo o nosso direito está nele. A partir daquilo que nós somos parecidos com ele, porque nós buscamos estar todos em Cristo, pensando, sentimos e agimos de acordo com a palavra do nosso Senhor. Amém? Deus diz que devemos entrar em juízo. Não há quem entre em juízo de qualquer maneira. Se levamos alguém a juízo ou somos levados por alguém, devemos nos preparar para uma batalha. Certamente o nosso adversário usará todos os meios e métodos para obter vitória sobre nós. Nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos então preparar-nos para entrar em juízo. E isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é entrar a Deus. Amém? A gente usa a palavra como lei, como base da nossa oração, para nós entrarmos juntamente em juízo. No juízo, aí fora, mundial, a justiça humana é um trago do quê? De imundícia, de sujeira. Mas tem uma premissa na justiça, não sei se você sabe, que todo mundo é inocente. Já ouviu falar? Até que se prove o contrário, só que não. É sério, gente. É sério. Na verdade, as pessoas são suspeitas, até deveriam, pelo menos, ser suspeitas, até serem julgadas, transitar julgadas na última instância possível. Ninguém para falar para alguém é isso, aquilo, que é um assassino, é um homicida, é um estuprador, estelionatário, até que fosse transitar julgado na última instância. Só que tem gente que foi transitar julgado na última instância e aí descondenar, no nada, por causa, não era aqui que era para ser julgado, tinha que ser julgado aí, por que começou a julgar de novo? E outros que, não, vamos colocar toda a força da lei porque é nosso adversário político. Exatamente isso. E as pessoas estão respondendo, já presas, um dia já tem lá descido lá, ou transitado julgado, porque não tiveram direito à primeira, segunda, terceira, quarta instância, e assim por diante. E ele vai estar assim, então no cutuque, onça com o dedo. Tem gente que está fazendo.
quem está com o poder da caneta na mão, nós temos que orarmos. Da mesma maneira que Deus, ele transformou um homem chamado Saulo de Tarso. Conhece? Eu ia falar nele? Ele era gente boa? Hã? O Saulo não. Ele matava cristão, gente. E já estava com a carta para matar todos que ele encontrasse. E quando Deus apareceu, Jesus apareceu para ele. Ele ficou cego por alguns dias e Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Ou pequeno, ó. De grande ficou pequeno. Ó, a umidade entrou. E ele, depois de Jesus Cristo, é o maior pregador do Evangelho. Deus usou o João, o Pedro, os Tiagos, o Judas, o Tadeu, né? o Natanael, usou aqueles primeiros discípulos para ali doutrinar a igreja. Ele usou o Paulo, né? Que o Paulo era experimentado nas coisas do ano. Deus usa quem ele quer. A gente foi muito longe de Deus, quando vem para Jesus Cristo é muito usado pelo diabo. Esquece. E tem gente que é o contrário, que no passado era muito usado pelo diabo, quando vem para Jesus Cristo, todo mundo desconfia. Mas que bandido? Aquele sem vergonha, aquele adulto. Está lá, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônio, levando a palavra. Mas da mesma maneira que o Paulo foi abandonado por todos, Jesus Cristo também foi, e muitos foram abandonados por todos. Tudo que o Paulo deixou na humanidade, ele foi abandonado também. Jesus foi abandonado, aí daqui a pouco começou o cristianismo de novo. Mas o servo de Deus continua tendo uma vida solitária, gente. Ore para aqueles irmãos que vivem no Evangelho, pregando o Evangelho para eles, você não sabe. As pessoas têm por aí. É duro, não é fácil não, gente. O diabo, ele não consegue tocar, mas tem toda ali, uma família, as famílias que cuidam dele todo, e é o coração fora do ponto que ele se levanta com toda a força dele para destruir. Seguimos em nome do Senhor Jesus. Após termos lembrado o Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Senhor, me ajuda aqui. Dá uma força para limpar aqui essa casa, está sujo. Aí pode ser, mas não porque Ele vai limpar para você, mesma coisa. Ele não vai fazer a nossa parte e com certeza não conseguimos fazer a parte dele. Ele diz que temos que ir juntamente à batalha. E é nós, a batalha é nossa, em nome do Senhor. E temos de fazer com que Ele, a nossa defesa e o nosso ataque. Isso é muito importante. A batalha não é de Deus, a batalha é minha. A doença, se é poderoso de mim, vi ali com sintoma, diagnóstico, o problema é da minha família. E por isso que nós precisamos entrar na presença de Deus, sem entendimento. Pega a sua Bíblia, abre lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. Olha só com quem muitos estão unidos e querem a resposta de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Isso. Aqui nós estamos vendo, né? Seguindo aqui os passos. Procura lembrar e estaremos juntamente em juízo. Mas com quem que eu estou unido verdadeiramente? Todos encontraram, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Isso. Vamos ler juntos?
que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois uma só carne. Aqui está falando sobre o adultério, sobre a prostituição, não só. Aquele que se ajunta com o pecado, qualquer espécie de pecado, aquele demônio daquele pecado se apodera e você se faz uma só carne com aquele pecado, com aquele demônio. Você está juntado com o demônio. Da lascívia, do roubo, do furto, da cobiça, da ambição. Não só como você está unido com o inimigo. Ah, você vai mandar um inimigo embora como se você está com o rabo, ele está preso aí. Ô pastor, e aí, o que eu faço? O próximo versículo resolve. Olha aí. Mas o que se ajunta com o Senhor Jesus é o mesmo Espírito. Para o Senhor Jesus Cristo Maria. Como de Deus, nós nascemos, né, no pecado, salvos da inocência. Só que quando passar o tempo da inocência, nós temos que ter um acerto com Deus, um conserto, uma aliança, uma nova aliança com Deus, para que tudo que nós fizemos de errado até então seja lançado lá no esquecimento e nós possamos nos unir ao Senhor. Todos nós somos Jacó. Todos. Sabe o que significa Jacó? A principal tradução desse nome bíblico, Jacó, significa enganador. É a vida do normal. É a pessoa vive enganando e se enganando, passando a perna de um e sendo e levando rasteira do outro. Não é? Lá fora não é assim? É um querendo ser mais esperto que o outro. Até que um dia ele ia morrer, ele e a família dele. Ele saiu da casa lá do Labão depois de ser enganado pelo ladrão também, né? O Labão era ladrão, que era o sogro dele. Muitas vezes mudou o salário dele lá. Ele foi enganado. Essa é história para outro dia. Mas para você ter uma ideia, ele pagou 7 anos para casar com a Raquel, só que na noite de núpcias, ele acordou de manhã com a Leia, acordou com a outra. E aí o pai falou, ele falou, mas eu paguei 7 anos para casar com a filha, e a outra que acorda lá comigo, imagina quando deve ter mamado lá. O cara dormir com uma e acordar com a outra. Aqui nós não temos o costume de casar a mais nova da mais velha, mas ele não avisou antes. Então você fica com a Léa uma semana ali. A partir da semana que vem você vai pagar mais 7 anos para a Raquel, mas você já pode morar com ela. Mas não é o costume daquela época. Hoje é homem só mulher, marido só homem, até no pensamento. Você se desejar alguém, já pecou no coração. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro isso, porque você não está respeitando Deus. Como você vai respeitar quem você ama? Deus tem todo lugar, sabe todas as coisas, fica desejando ali, fica, né? A pessoa tem a pessoa que quiser na mente. Então aquele que se ajunta ao Senhor é o único Espírito. Foi o que aconteceu. E quando o Jacó saiu de lá da casa de Labão, ele ia voltar para a terra da parentela, a terra da promessa, para Israel, que viria a se chamar Israel depois. Só que o irmão dele estava com muita raiva dele, porque ele enganou o irmão. Várias vezes. Enganou. O irmão já era mais valentão, você foi valente, né? Sangue nos olhos, ia caçar, ficava dias sem comer, né? Já tinha um exército e o Jacó só tinha a família dele. Mas quando ele foi ali para aquela batalha, o Senhor verdadeiramente apareceu para ele através de um anjo. E o Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: dá minha bênção para depois subir. Você quer uma bênção? Sim, qual é o teu nome? Meu nome é enganador. Ele falou na língua dele. Ele falou Jacó. O nome dele era enganador. Ele respondeu: meu nome é enganador. Meu nome é fofoqueiro. Fofoqueira, linguarudo. Meu nome é adúltero.
eu sou um descrente, eu sou uma pessoa duvidosa, eu sou um Tomé, eu sou um Judas. Então o anjo te falar assim: a partir de hoje você não é mais enganador, não é mais Tomé, não é mais Judas, não é mais um adúltero, você não é mais um homicida, um assassino, você não é mais um ladrão, você agora é aquele que se une ao Senhor e é só um só Espírito e vence. Amém? É exatamente isso, gente. O que se une ao Senhor é um único Espírito. Foi o que Deus fez com Jacó, e nós precisamos todos passarmos por esse processo de deixarmos de sermos enganadores e passarmos a ser príncipes que lutam com Deus e vencem. Amém? Que a palavra Israel significa isso. Tanto que a nação, depois, a partir disso, começou a ser chamada Israel e chama Israel até hoje. Qual a palavra da lição? Isso é certeza da vitória, lógico. Está aí, ó. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha? Isso simplesmente é impossível de acontecer. Se você se une a Deus e Deus nunca perdeu uma batalha, você também não vai perder, gente. Nem batalha, muito menos a guerra. Exatamente. Mas tem que ser um único Espírito como o Senhor. Não pode ser de qualquer maneira. Entrar juntamente com o Senhor em julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que Ele faz a respeito da nossa posição diante de determinada situação. Então, destemidamente iniciar a oração, especificando o motivo dela, logicamente usando o nome de Jesus, lançando-nos contra o adversário, exigindo que Satanás e tudo que é dele saiam de nossas vidas, família e propriedade. Exatamente. Sempre com o dever e o direito de filho. Aí você pega a palavra, você usa a palavra, você usa todas as demais lições que nós já aprendemos, a determina, sai do mal, do duvido do coração, do crer, em nome do Senhor Jesus, porque você tem direito de filho. Então, em uma frase de meio minuto aqui, eu resumi as 5 lições que nós estamos estudando. Exatamente. E por isso que elas são consecutivas e elas têm que ser usadas juntas. Amém? Terceiro, apresenta as tuas o Senhor acerca do que somos e do que sabemos ser nosso direito, e que temos entrado juntamente com Ele em juízo. Precisamos apresentar as nossas razões. Isso significa fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso. E diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a voz e não aceitar qualquer veredito a não ser aquele que determinamos. Amém? Exatamente. Fica firme. Falei. Nós temos a própria palavra ao tribunal e a própria palavra é a lei que nós vamos usar. Então está tudo nosso. É tudo nosso. É só mesmo nós ficarmos na palavra. Nunca fazer nada fora da palavra. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Sem a palavra, ninguém. Você vai usar a palavra e a própria palavra vai te justificar que coisa linda. Não é como aqui o direito brasileiro, que tem, tem a lei, e aí tem lá mesmo as contradições, tem os contrapontos, um fala uma coisa, fala outra, tem julgamento na hora dias, tem lugar no mundo que teve julgamento de 9 meses. E aí sabe qual foi o veredito? Nenhum, tem que começar tudo de novo. Tem coisa maluca aí fora, gente. A justiça humana não trata de imundície. Trata de imundície. Alguém te acusa, você furtou tal coisa, tal dia, em tal lugar. Você vai ter que provar que você não estava naquele lugar. Primeira coisa.
Primeira coisa. Hoje em dia tem muita câmera, né? Hoje você pode usar celular, nessa hora eu estava falando com alguém. O celular, quando você deixa a localização ligada, é bom. Você devia passar a sua localização para a sua família. A pessoa vai saber onde você está, tem que saber que parece que tem coisa errada. Por que seus familiares não querem saber onde você está? O familiar tem que compartilhar a localização o tempo inteiro. Um tem a senha do outro, tem acesso ao outro. Minha celular é particular. Quando a pessoa está numa família, não tem nada particular, não, mas é criança ou cônjuge. Que história que é essa? Não toca, não é meu, porque é propriedade privada. Tem coisa estranha. No mínimo, uma aparência do mal. Não, mas eu dei preto, bebê. Cada um. Temos que vigiar. Temos que ter total transparência para não ter brecha para o inimigo. Continuamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Durante esse momento devemos ficar acordados, atentos, pois o inimigo vai tentar de todas as formas ludibriar-nos. Às vezes ele surge de mansinho, tentando se passar pelo Senhor. Ele insinua que nós não somos dignos, não somos dignos de receber bênçãos, como se elas nos fossem dadas por merecimento. Se não conhecemos os meios pelos quais elas nos são concedidas, que é pela graça, mediante a fé, e aqui você pode acrescentar, mais obras, a fé sem obras ela é morta, sem o fruto do Espírito Santo é impossível agradar a Deus. É de graça pela graça, mediante a fé pela obra, mas nos custa tudo. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as velhas coisas todas passaram, tudo se fez novo. Nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos coisa alguma, e aí teremos perdido tudo, porque a palavra diabo significa acusador, ele está te acusando. Ele sabe o que ele te tentou e você acabou, em vez de escolher Deus, né? Por que, pastor? Como assim escolher Deus? Porque junto com toda a tentação, o próprio Criador te dá um escape. Não existe tentação sobre o humano. Não aguentar, não aguenta. Você caiu sabendo o resultado que ia causar. Você sabia o resultado que ia causar. E a pessoa acabou caindo. Então, em vez de você escolher Deus, você escolheu o inimigo. E aí está com o preço. Ele te faz você fazer o erro e depois ele ainda fica te acusando. Deus nunca vai te responder, viu? Sabe aquele negocinho que você fez lá 300 anos atrás? Sabe? Não vai. Deus não, se você se arrependeu, confessou para a pessoa que você fez o mal, reparou o dano e perdoou, você foi perdoado. Mas o diabo mesmo assim vai querer te acusar. Agora, se tiver rabo preso, põe a casa em ordem. É isso que está fazendo com que você não tenha resultado no mundo espiritual. Você está com o rabo preso com o inimigo. Nova criatura. As velhas coisas todas passaram, a gente fez novo. Depois marca essa lição aí, coloca aí. Bem aqui no final desse parágrafo aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 6, fica essa lição aí. Não temos tempo não. Fica lá, você vai ver que ali vai falar de juízo, exatamente. Nós vamos falando sobre o tribunal. Nós vamos um dia vamos estar no tribunal de Cristo, gente, do juízo eterno. E ali fala também sobre ser uma nova criatura, que as velhas coisas passaram, tudo se fez novo. Como o demônio gosta de nos ver vivendo na ignorância, sempre preguiçosos nos assuntos espirituais e não aprendendo aquilo que é nosso, só assim ele pode, na hora da nossa oração, julgamento,
a apresentar as suas desculpas esfarrapadas e enganar-nos. Muitas vezes Satanás traz à memória o pecado que cometemos há muito tempo, do qual já nos arrependemos e nem mais existe na memória do Senhor. Mas, por não estarmos afiados na palavra, esquecemos de que o pecado confessado é pecado inexistente e então colocamos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição responsável por mais que já nem existe mais, exatamente. É aquela pessoa que fica com oração de penitência, sabe? Eu sou pecador, pequei, Senhor, Deus, Pai. Se você já se arrependeu, já confessou, já deixou, mas perdoa. Porque às vezes o entendimento do pecado é imperdoável. Alguém fez algo contra você e você ficou com rancor, com ressentimento, com mágoa, com dúvida, e não libera o perdão. José, ele prosperou por quê? Porque antes ele esqueceu do mal. O nome do primeiro filho de Manassés, ele tem um significado muito importante para nós agora nesse momento, que é Manassés, que seguia Deus me fez esquecer de todo o mal que me fizeram. Se você não esqueceu, você não perdoa. Então o diabo vai te acusar, e aí você vai continuar sendo vítima. Pastor, mas foi terrível, arrancaram minhas pernas, arrancaram meus braços, levaram tudo que eu tinha, eu fui violentado, fui estuprado. Toda vez que você aceitar essa sugestão do inimigo, você vai estar sendo vítima de novo. E pior, você vai estar sofrendo tudo aquilo de novo. Agora, quando você é uma nova criatura, você fecha essa porta, ô maldito. Aquela vítima lá já não existe mais não. Ela morreu. Da mesma maneira que o velho pecador morreu, a vítima morreu. E é isso que é ser uma nova criatura, gente. Não deixa o inimigo te acusar, não. Você não se vitimize, não. Veja bem, a importância de conhecer os seus direitos, pois quem não os conhece será facilmente enganado pelo maligno. Ela não terá condição de apresentar as suas ações e assim não considerar pleitear a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Lembre-se da terceira lição desse estudo, na qual vimos que direito não reclamado é direito inexistente. Aquilo que você não conhece é como se não existisse. Toda vez que você vem no culto, a fé vem pelo ouvido e pela palavra de Deus, o pregador prega, quem fala é o Senhor, guarda aquilo contigo, mas nossa cabeça também a memória falha. É bom anotar. Alguns eu vejo que é falta. Tanto na folhinha que é sua, é bom ter um caderno de oração, de anotação. Né? Ah, pastor, hoje em dia é difícil, né? Agenda. Manda um celular. Eu tenho outro dia, eu não sei quantos não, mas eu devo ter uns 20 grupos comigo mesmo, cada um com um assunto. WhatsApp, sabe? Ele faz um grupo com você mesmo no WhatsApp sobre o assunto, ó, coisas de graça, orações, lembrete de culto, no meu caso aqui, né? Aí tem lá a família, manutenção que você vai fazer, roupa para semana, você faz com você mesmo. E outra coisa, ainda vou ticando o que eu já fiz. Tem um vizinho, né? Um vizinho verdezinho. Eu vou lá, cada coisa que eu fiz, eu coloco para não esquecer que eu não vou, o resto eu não fiz. É muita coisa, gente. É muita coisa. Antigamente era tudo na agenda, e para achar na agenda. E para achar que dia que foi o quê, onde, como. Hoje existe agenda no celular, dá para fazer pela agenda no celular, mas eu não posso usar muito aquilo ali. Também tem que ficar procurando. Aí você tem que deixar a notificação, a celular ficar tocando. Não é verdade? Dá bom. Mas não, dá para usar a tecnologia a nosso favor para a gente não se perder por aí. Continuando, em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem direito à bênção. Amém? O Senhor Jesus Cristo é uma linda salvação. É direito do filho, gente. O filho tem direito, mas tem dever também. Não vai desperdiçar a herança, hein? Não vai acabar com tudo, não. Fica firme diante da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus já venceu o diabo por você, já levou as suas doenças para que você não tivesse que levá-las. A Bíblia garante que você é mais do que vencedor. Mas se não conhecer as declarações da Bíblia, que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-lo no julgamento, e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Amém? Exatamente. Nós precisamos entender que é o que está na palavra de Deus que nos garante. Não é o nosso pensamento, nossa força de vontade, nossa necessidade, nosso desespero e muito menos nossa presunção. Ah, eu estou tanto tempo na casa de Deus e quer dar carteirada, tem carteirinha de membro, né? E quer dar uma carteirada em Deus. Ó, estou tanto tempo na igreja, nada acontece, não é tanto da carteirada. Deus sabe, conhece, a gente conhece. Conhece até o seu pensamento. Não adianta. Deus é Deus, Ele é o Senhor. Se Ele algo não está acontecendo na nossa vida, Ele está nos ensinando sempre, sempre nos ensinando. Seguimos em nome do Senhor Jesus. Quando estamos cientes dos nossos direitos, não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certos de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. O Todo-Poderoso não pôs declarações na Escritura só para enfeitá-las. Elas foram feitas para que pudéssemos ter vida e uma vida com abundância. João 10, 10. Sabe o que significa esse bezinho aí? Alguém está vendo o bezinho aí na lição? Está vendo? Olha na lição, na lição. Alguém está vendo aí? Tem um bezinho aí. Alguém sabe o que significa esse bezinho? Alguém não sabe o que significa esse B? Levanta a mão quem não sabe o que significa esse B. Que nem está aqui, está lá, já viajando lá, para se arrastar, etc. Quem sabe o que significa o B? Quem não sabe? Esse B significa a segunda parte do versículo. Ó, já está entrando em teologia. Certo? Quando você vê uma referência bíblica, né? Que nem, por exemplo, se fosse João 10, 10a. Alguém lembra o que se fala? Que é a primeira parte desse versículo? O ladrão, que é o diabo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Amém? Exatamente. Jesus veio dar uma vida para ver uma mudança. Então, João capítulo 10, versículo 10a, se tiver só o A, que essa é a primeira parte, significa o ladrão é para roubar, matar e destruir. O B é a segunda parte. Aí tem um versículo grande, vai ter C, vai ter D, vai ter D. Aí você vai entender. É a segunda parte do mesmo versículo. Amém? Aí quando você vê só assim, isso você já está, ó, você crescendo. Se você não sabia coisa nova, significa que você não sabia, você está aprendendo. Isso é um curso de fé. Exatamente. Quarto, para que te possas justificar. Exatamente. Nós não podemos ficar no pré. A diferença da criança com o anão não vai crescer, a criança vai crescer. E eu digo, mas é uma pré-escola espiritual, é nada. É que as portas largas estão aí, querendo aquelas pessoas que só querem prazer, querem lucro, não querem pagar preço, não querem fazer obra, não querem fazer nada, ou quer fazer obra de qualquer jeito. Vem para cá, Brasil, pronto, já coloca um crachá, já sai aí por aí fazendo as coisas. Não é assim. Coisas de Deus não são bagunçadas. Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados ao orar. Exatamente. Não é uma brincadeira a oração, gente. Tem que ter palavra para orar. Não é brincadeira, oração é um julgamento no mundo espiritual, gente. Não é brincadeira. O propósito da oração é sermos justificados, o que na linguagem bíblica significa que teremos a vitória. Mas você sabia que a palavra justificado no jurídico, sabe o que significa? Alguém sabe? Tornado inocente. Alguém que foi justificado no jurídico, ele foi tornado inocente. Ele é inocente.
Não é de esconder, é inocente. E é exatamente isso que nós precisamos ser. Quando nós somos justificados pelo nosso Senhor Jesus, porque nós nos arrependemos e perdoamos, nós passamos a ser justificados e tornados inocentes. Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus, fracassa nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais, quanto pelas físicas e materiais. Tudo que diz respeito à vida e piedade, Deus já nos deu. Então, se nós nos unimos ao Senhor, a vitória é certa. Justificação é o termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas declarar que alguém é justo, inocente, como se ele jamais houvesse errado em toda a sua vida. Ali foi instaurado um inquérito, a pessoa suspeita de alguma coisa. Chegou no fim do processo, aquela pessoa foi inocentada, ele continua ali. Já ouviu falar? Ficha limpa? E é assim que nós precisamos estar no mundo espiritual. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no ato da justificação Deus coloca o ofensor na posição de justo. O presidente da República, na ocasião do Natal ou Ano Novo, pode indultar, quer dizer, conceder perdão a um criminoso. Não pode, porém, reintegrar na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Amém? Exatamente. O presidente da República ou as canetadas do nosso Supremo pode até descondenar alguém, ou então dar um indulto. A pessoa, agora você está no regime aberto aí. Apesar que você tinha 200 anos para cumprir, mas o presidente tem esse poder de dar um indulto. Né? Indulto mesmo, não aquele indulto que as pessoas saem e voltam. O indulto mesmo, como se fosse inocentar alguém. Mas inocenta só na caneta, porque no jargão político ele só foi ele foi descondenado. Ou então está com uma progressão de regime. Está no regime fechado, está com aberto, né? E ali tem outras coisas jurídicas que não é o nosso caso aqui agora. Seguimos aqui para nós terminarmos em nome do Senhor Jesus. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com o Senhor, e não vamos produzir todo o fruto do Espírito Santo, de amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, de fazermos a vontade do Todo-Poderoso Deus. Exatamente, a fé sem obras é morta, mas a fé ela anda com fruto, é paz, alegria, tudo. E se não temos paz com Ele, podemos esquecer, jamais seremos abençoados, mas graças a Deus isso é possível, e para isso que Ele nos convida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, pela palavra de Deus, nós somos justificados. Porque nós cremos nela, nós praticamos ela, porque a fé sem obras é morta. Nós podemos ser ouvintes esquecidos, mas aqueles praticantes da palavra de Deus. E nessa prática nós colocamos a nossa vida em ordem, nós entramos no tribunal e nós vamos mandar o mal embora. Isso com toda autoridade. Deus nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões de toda a força do maligno, e nada nos será impossível. Vamos orar? Agora é oração, hein? Agora nós aprendemos a fazer oração dentro da fé, a oração que traz existência, a oração que traz resultado. Feche os olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Pai, primeiramente, antes de tudo, como sempre, nós precisamos, pois nós bem sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. E se nós chegamos até aqui, Pai, foi pela tua misericórdia, Senhor. E o Senhor está contando conosco para que nós possamos fazer a tua obra, façamos a tua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu.
sinto que o Senhor não está me respondendo, não está me ouvindo, que algumas coisas parecem solúveis, não é possível para Deus, e tudo é possível que Ele me entenda. Primeiro nós precisamos separar os danos, nós precisamos desligar do mundo. A carne é tendenciosa ao pecado, e a carne não acessa a Deus, e o pecado piorou. Aquele povo que se une ao pecado se torna uma só carne daquele pecado, e o demônio que causa aquele pecado. Pede misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, me limpa nessa hora. Tira tudo que não progredia, acrescenta tudo que precisa ser acrescentado. Eu preciso me esvaziar, me desligar, fechar a porta do meu aposento. Oh, o Senhor sabe tudo que está em fogo, oculto, Pai. O Senhor vai me justificar. Em nome do Senhor Jesus, venha para a função, venha para o fogo do teu Santo Espírito. Oh, Senhor Jesus, com fé nos consagramos o óleo, e nós vamos ungir o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, a unção, é a unção da separação, a unção, meu Pai, que queremos juntos, é a unção para lembrar que nós somos verdadeiros cristãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é a unção, a palavra Cristo significa ungido. A unção é isso, o verdadeiro cristão ungido de Deus. Em nome do Senhor Jesus, essa unção está te lembrando que você precisa ter a mente de Cristo. A estatura de todo-poderoso Deus. Nós precisamos, meu Pai, andar diante da tua presença, meu Pai. Oh, Senhor, Jesus, chega a função, meu Pai, sobre a nossa vida, sobre cada irmão, que está aqui diante de ti, meu Pai, rasgando os corações, as suas almas, as suas causas pessoais, no corpo, na alma, no espírito, na mente, no coração. Oh, Senhor Jesus, nas finanças. Oh, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus Cristo, nos sentimentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós só estamos lembrando agora. Oh, Senhor, o Senhor vai lembrar exatamente o que nós aprendemos nessa lição de hoje. Oh, procura lembrar-me, para que entremos juntos em oração. É exatamente. Nós estamos agora nos lembrando que nós somos cristãos, que nós somos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E tudo que não é parecido com Cristo, agora nós abrimos mão. Nos custa tudo. A graça de graça, pela graça, mediante a fé, mas as obras. Mas nos custa tudo. Nos custa tudo. Nos custa tudo. Oh, Senhor Jesus, tira tudo que não provém de ti, meu Pai. Oh, que nós diminuamos para que o Senhor possa crescer, Senhor Jesus Cristo. Que nós paremos até desistir, Senhor Jesus, até que o Senhor apareça nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, dá uma parada nessa oração. Olha aqui para mim. Olha com a sua mão. Apresenta ela a Deus. Isso, vamos orar junto. Meu Deus, eis aqui a minha mão. Coloca nela a tua unção para curar, para libertar, para prosperar, para resolver todos os males na minha vida e na minha família. Com essa unção, a minha mão é a tua mão, e assim como está em Marcos 16, 18, que diz: e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu tomo posse dessa bênção para a tua glória. Amém e graças. Bem, põe a sua mão onde eu fiz a unção. Isso, hoje é onde você colocou, onde eu fiz a unção. Eu fiz a unção na sua cabeça, você põe essa mão onde eu fiz a unção. Vou fazer a primeira parte da oração, na hora que eu falar para você, em nome do Senhor Jesus, nós oremos juntos. Mas levanta a sua mão hoje. Ela fala, manda esse irmão embora, você chama o seu nome. Manda embora nele. Em nome, dá uma pedrada no Satanás, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos o teu povo. Oh Senhor Jesus, onde o Senhor entra, o mal sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu uno a minha fé com a fé do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, o nome sobre todo o nome, meu Pai. Para desfazer toda a obra do diabo. Eu declaro maldito, essas vidas não são suas, essas vidas não te pertencem, nem o corpo desses é seu, nada que é deles te pertence, a família deles não te pertence. Agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai do mal da minha vida, manda embora, manda embora.
que está acompanhando essa pessoa, ou essa sequela do acidente, essa sequela da vida desregrada do passado, acabou, essa vida não é tua, essa vida não te pertence, aquele que está em Cristo, nova criatura é tudo novo. Jesus Cristo entrou, a palavra entrou, Ele é o Criador e sustentador de tudo que existe que há, e quando Ele fez coisas novas e firmes que nós não sabíamos, Ele vai criando novas células, boas e saudáveis do seu corpo. Pode ter certeza que Ele isolou das células sendo criadas, corpos, fiquem curados, membros, músculos, ossos novos, em nome do Senhor Jesus, juntas articulações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, se houver alguma célula maligna, alguma célula estranha, alguma célula de tumor, alguma coisa mesmo que não faz parte, não vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus, saia em nome do Senhor. Não vai dar o fora e já começa a fazer o que você não podia fazer. Se não podia levantar o braço, levanta o seu braço. Se não podia baixar, vai lá embaixo. Se não podia mexer o louco, mexe o louvar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, a falta onde você tinha um caroço. Isso, manda embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, todo mal genético, hereditário, presença genética maligna, maldição familiar. Em nome do Senhor Jesus, sai de nossas vidas, sai de nossas casas, sai de nossas famílias, sai de nossos filhos familiares, sai da criação e criação dos nossos filhos e netos. Não volte mais de filhos, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Levanta a sua mão e agora é com aleluia. Deus só responde na alegria do coração. Você fez a oração da fé. E a fé seguida da alegria. Você não precisa ver para quem, você precisa crer para ver. Então você se alegra primeiro. A bênção já chegou. A bênção já chegou. No mundo espiritual você já recebeu. Por mais que ainda continue com um sintoma fantástico. Ainda que ele coloca lá uma coisa maligna, mesmo Satanás, ele é assim, está te acusando. Ele está novamente ali te tentando um sintoma, um diagnóstico, um pensamento, um sentimento, para mágoa. Acabou para ele, a porta está fechada. Em nome do Senhor Jesus, nós somos de Deus, nós somos o Senhor Jesus Cristo. Nós quebramos toda ação do diabo na nossa vida. Nós nos unimos, pois, ao Senhor e somos um único espírito com Ele. Então toma a bênção. Tome posse da bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, glorifica o Todo-Poderoso. Você quer batizar com a língua dos anjos, você quer batizar com o Espírito Santo, manifesta o dom que Deus tem que te dar. Você que ainda não é, receba agora. Mesmo se não for batizar com as águas, se fazer que Ele te enche, é esse. É o que nós aprendemos hoje. Fecha a porta para o mundo. Você não sou o tipo, você recebeu o som do santo. O santo é o separado do mundo. Você não tem nada com o mundo, mas não. Você não busca mais os prazeres desse mundo, o prazer dessa carne. Ou você vai começar a ter prazer nas coisas de Deus. Ou e agindo Deus, quem impedirá? Você vai se realizar em todos os âmbitos da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Chega na barra, chega da barra. Reba na batura da bafuda de decanta da baixa. Tu vê na batura da baixa da baixa. Tem da batura da batura. Ah, tua vida é uma bênção. Deus tem uma linda obra na tua vida. Você é a luz desse mundo, você é o sol dessa terra. Deus ainda vai te usar muito em nome do Senhor Jesus. Daqui não acabou, não. Olha, agora enxerga desse olho ruim. Em nome do Senhor Jesus, ouve desse ouvido ruim. Pisa no chão, aí desse pé ruim. Pisa com coragem e com poder em nome do Senhor Jesus. Oh, te picando da baramachuiada. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Com a tua mão levantada, ore comigo. Meu Deus, eu recebo a minha bênção. Eu tomo posse dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do nosso Criador. Amém e graças a Deus. Amém, Senhor Jesus? Povo de Deus, é só vitória. Agora você já sabe orar, você já sabe o seu direito à bênção. Você sabe usar o nome do Senhor Jesus, não pode ser em vão. Você sabe determinar como saia. Agora não duvide no coração. Crês para aquilo que você disse.
em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo, muito gratificado com nossa vida até aqui. Fique na graça e na paz de Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.